conversar um pouquinho sobre o portal, né? O portal do nosso culto matutino, onde a gente está concentrando muitos e muitos conteúdos, tá? E aqui está. O link para chegar ao portal tá na descrição do nosso culto. Mas vamos ver aqui, neste portal, lá embaixo, na parte final de qualquer página, você tem o conteúdo geral de todos os, né? Só lembrar aqui também, olha, aqui em cima, na parte esquerda, né? Na parte esquerda, em cima, você tem aqui, olha, esse menu, né? Com todas as páginas, etc, etc. Mas gosto muito de usar essa parte aqui de baixo, onde você tem uma visão melhor, mais completa sobre todo o conteúdo. Então tá aqui, né? E hoje a gente vai conversar aqui sobre esses itens a partir do ponto 6. Aqui, olha, tem o ponto 6, são esses aqui, tá? Então, para hoje, a gente chama atenção para esses itens aqui. Deus conosco é um conteúdo que a gente já tem conversado aqui no nosso, né, no nosso culto matutino, já conversamos, temos muito conteúdo já juntado aqui. Deixa eu clicar aqui para a gente ir lá. Então tá aqui, Deus conosco, né? Então tá aqui muito do conteúdo que já conversamos. Depois tem do Deus conosco, tem deveria nos incomodar. Esse foi um tema também que nós conversamos no ano passado, né? Nos nossos cultos matutinos, e que realmente deu um valor grande, porque foi uma maneira da gente avaliar o nosso comportamento no mundo como cristãos. E o primeiro passo para que a gente possa atuar como luz e sal é nos incomodar com o que está errado. Entendeu? Então, deveria nos incomodar foi dividida em 3 partes, não é? Então tá aqui, ó. Aqui a gente segue. Pronto, tá aqui. Isso aqui tudo é do material, do conteúdo. E aqui, olha, cadê? Pronto. Aqui tem, deveria nos incomodar no Brasil, né? O que é que acontece no Brasil que deveria nos incomodar. Aqui tem o que deveria nos incomodar e acontece no mundo, né? Deveria nos incomodar, e também o que deveria nos incomodar na nossa proximidade, perto da gente, no nosso cotidiano aí, na vizinhança, né? Como cristãos. Então, primeiro nos incomoda, depois então a gente pede a Deus, Senhor, nos use para que a gente seja bênção para resolver esse problema, né? Diferente do que os cristãos, por exemplo, na América do Norte, o que é que eles estão fazendo lá? Para acabar a guerra, olha como é que eles trabalham lá, né? Para acabar uma guerra na Ucrânia, eles mandam armas. Esse é o cristianismo que nos evangelizou, inclusive. Entendeu? São aqueles que nos evangelizaram, que essa seria a maneira de Jesus. Sabe como é que Jesus acaba uma guerra? Para eles, Jesus acaba a guerra mandando armas, mandando mais dinheiro para alimentar a guerra. Não é interessante isso? Isso deveria nos incomodar. Entendeu? Então são coisas até que nós praticamos e que a gente não observa. A gente às vezes age exatamente ao contrário dos interesses de Deus. E usando o nome de Deus, e usando o nome de Jesus. Eu estou fazendo isso, eu estou mandando armas aí para vocês se matarem em nome de Jesus. Percebeu como é que a gente funciona? A cabeça da gente, olha, nem o cão suportaria a gente. Nós somos muito complicados. Jesus diz, olha, amar o inimigo. A gente sabe como é que a gente ama o inimigo? Matando, perseguindo, falando mal, inventando mentiras sobre ele. É assim que a gente faz. Usando o nome. Sabe quem mais mentiu? Sabe, as pessoas aí fora reconhecem? Quem mais mentiu nesses últimos anos no Brasil foi o cristianismo.
impressionante. Os Estados Unidos está em pé de guerra lá, né, com aqueles exageros deles lá. Os evangélicos, bota fé num negócio desse. Isso deveria nos incomodar, entendeu? Então, esse é o conteúdo que a gente trabalhou durante muito tempo, né, e juntou muitos temas a esse respeito. Vamos ver aqui mais outro tema que a gente iria, né, que está aqui na página. Aqui, ó, tudo isso aqui são estudos ligados a esses temas, né, que deveriam nos incomodar. Outro tema que também deveria nos chamar a atenção, pelo menos faz parte do conteúdo, é o dia de hoje. No dia de hoje, olha aqui, né, também foi conteúdo desenvolvido aqui nos nossos cultos, e nesse conteúdo, né, a gente fala aqui do que acontecia em cada dia, fatos, é onde a gente começa com notícias do cristianismo. Então, o que marcava cada um daqueles dias. Então tá aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, tudo isso aqui foram conteúdos que foram juntados, né, para a gente comentar, né, e chamar a atenção de nós mesmos. Porque o que nós temos lembrado é o seguinte: toda notícia tem a ver com o cristianismo. O cristianismo não está isento em nenhuma notícia. Qualquer notícia, o cristianismo está envolvido. Ou é o próprio cristianismo que está fazendo aquilo que a notícia está dando, ou nós estamos apoiando diretamente, declarando: olha, não estamos fazendo, mas nós concordamos, nós apoiamos isso aqui, ou nós estamos calados. E quem cala, consente. Então, além de tudo, tem o fato de que temos o privilégio de sermos a maior religião do mundo e não usamos isso para o bem. Não usamos isso para acabar, para atrapalhar, para prejudicar o mal. A gente não usa, entendeu? A gente usa para ajudar o capitalismo a enriquecer mais os ricos, a gente usa isso para poder facilitar para que o mundo viva esse sistema que está aí, entendeu? Então a gente usa de maneira errada, né? Claro que quando eu digo a gente, eu estou falando do cristianismo como um todo, porém esse cristianismo é formado por trigo e por joio. Quem é que promove o mal dentro do cristianismo? O joio. Não é por culpa deles, é pela situação, pela condição deles. Eles não são trigo. E eles agem achando que são trigo, fazendo o mal que eles fazem. Entendeu? Então essa é a diferença, não é maldade do joio, não. É porque ele não é trigo. Então ele se comporta como joio. Entendeu? Outro tema que a gente também já tratou, né, e está aqui nesse portal, é o estilo literário. É outro assunto importantíssimo para a gente. Por quê? Se eu realmente quero entender a Bíblia, tá bom? Porque às vezes a gente não quer, né? Não faz bem para a gente, não vai atender ao que a gente pretende, né? Mas quando realmente queremos compreender a Bíblia, é fundamental alguns critérios. E um deles, já temos o critério de que tudo que seja contrário, que seja incoerente a Jesus, não é de Deus. Pode estar na Bíblia 200.000 vezes lá escrito, mas se não for coerente com o ensino de Jesus, então não é de Deus, tá? Só é de Deus na Bíblia e em qualquer outro livro sagrado ou em qualquer outro lugar do mundo, só é palavra de Deus aquilo que é coerente, que concorda com o ensino e a vida de Jesus. Tá bom? Então isso a gente tem que estar lembrado. Esse é o critério básico para a gente compreender a palavra de Deus, compreender a Bíblia. Muito bem. Aí o segundo critério muito importante é estilos literários. A gente precisa parar para estudar o estilo de cada texto da Bíblia, né? Então, por exemplo, Salmo, que estilo é esse? É um livro, é um estilo histórico?
ele é um estilo apocalíptico, ele é um estilo profético, ele é um estilo poético. Então, primeira coisa é entender qual é o estilo daquele texto. Para que a gente possa, por exemplo, quando eu for ler o livro do Apocalipse, eu não vou ler como livro histórico, o que muitos fazem. Entendeu? Eu não vou ler como livro histórico. Ele é um texto apocalíptico. O que é o apocalíptico? É muito parecido com o profético, só que ele vai além nos exageros, ele vai além em outras características. Então, quando eu for ler, por exemplo, poesia, eu não posso ler o livro de um salmo do mesmo jeito que eu leio o livro de Mateus. O livro de Mateus é um livro histórico, né? Ele tem muito de doutrina, mas ele é um livro de história, é um livro histórico. O Salmo não é. Quando o Salmo diz assim, Deus me cobre com as suas penas, eu não posso pegar isso como um texto literal. Deus não tem penas, né? Então eu tenho que entender que aquilo se trata de uma poesia. Entendeu? Então, esse é o assunto básico desse tema. Quando a gente vai estudar sobre Bíblia, aí, olha, nós vemos aqui os estilos que a gente juntou aqui. Primeiro, o estilo interpretativo, né? Aquele que vai do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, tá? É o estilo interpretativo. O segundo é o estilo genealógico. Né, genealógico, a gente vai encontrar também lá, né, no Gênesis. Também tem em outros livros. O estilo jurídico. Esse aí já é um estilo mais voltado ao livro de Levítico. Tá? O estilo histórico, que é aquele de Josué, Juízes, etc. Né? O estilo poético, e aí é preciso a gente lembrar, né, o livro do Salmo, né? É um texto poético. Depois tem o estilo musical, o estilo sapiencial, o estilo profético, o estilo parabólico. Então são vários estilos. E aqui a gente vai vendo as características de cada estilo para que a gente não confunda. Ao ler um texto da Bíblia, eu tenho que primeiro entender, né, qual o estilo que ele se apresenta no texto, nos livros da Bíblia. Tá bom? E isso se eu quero realmente conhecer o que a Bíblia está falando, tá? Porque, na verdade, como eu disse, a própria Bíblia diz, tem muita gente que usa a Bíblia para sua própria condenação. Essas pessoas não querem saber o que a Bíblia realmente está ensinando. Eles querem usar a Bíblia para fundamentar o que eles querem, o que eles pensam, o que eles querem determinar, coisas assim. Tá bom? Então, esse é o portal e são os temas que a gente tem tratado, né, nesse portal que começa interessado em apresentar esses temas dos cultos matutinos, que nós já temos desde 2021, tá? Então já junta muito desse conteúdo e outros temas mais que a gente vai ver aí no desenrolar dos próximos dias, tá bom? Deixa eu colocar aqui uma palavreja que nós estamos encerrando, né? Nós estamos no final e a gente vai se despedindo. Que hoje seja um dia abençoado, abençoador na sua vida e na sua relação com as pessoas. Tá bom? Então, que Deus lhe use de uma maneira muito especial na vida de outras tantas que Ele também ama e que Ele também quer abençoar. Tá bom? Deixa eu botar aqui a musiquinha, finalizando o nosso culto. Aqui está. E a gente se despede. Até mais.